Capítulo 3. Dr. Jekyll estava bastante tranquilo. Por sorte, 2 semanas depois, o doutor deu um de seus agradáveis jantares para 5 ou 6 velhos amigos, todos inteligentes homens de reputação e conhecedores de bons vinhos. Mr. Utterson deu um jeito de ficar depois que os outros partiram. Não foi nada inusitado, pois isso já acontecera várias vezes anteriormente. Lugares em que Utterson era querido, era muito querido. Os anfitriões adoravam segurar o advogado sóbrio, enquanto os convidados alegres e de língua solta já tinham o pé sob o pórtico da entrada. Gostavam de sentar-se por algum tempo em sua companhia discreta, praticando a solidão, deixando sua mente ganhar sobriedade diante do rico silêncio daquele homem. Após todos os esforços da alegria, o Dr. Jekyll não era exceção a essa regra. Sentava-se naquele momento no lado oposto da lareira, um homem corpulento, bem constituído, a pele do rosto lisa, de seus 50 anos, com um ar um tanto dissimulado, talvez, mas com todas as características de alguém capaz e gentil. E era possível ver pela expressão de seu rosto que tinha por Mr. Utterson um afeto sincero e profundo. "Ando querendo falar com você, Jekyll", começou este último. "Sabe aquele seu testamento?" Um observador mais atento poderia ter deduzido que o assunto era desagradável, mas o médico não perdeu o bom humor. "Meu pobre Utterson", disse ele, "que azar ter um cliente como eu. Nunca vi um homem tão angustiado quanto você ficou com relação ao meu testamento. A menos que se tratasse daquele pedante tacanho Lennion, diante daquilo que chama de minhas heresias científicas. Eu sei que ele é um bom sujeito, não precisa fazer essa carranca. Um sujeito excelente que gostaria de ver com mais frequência, mas ainda assim um pedante tacanho, um pedante espalhafatoso e ignorante. Nenhum homem me desapontou mais do que Lannion. Você sabe que nunca provei o seu testamento", prosseguiu Utterson, ignorando impiedosamente o assunto que surgira. "Meu testamento? Sim, é claro, sei disso", falou o médico de modo um tanto incisivo. "Você já me disse." "Bem, estou dizendo outra vez", continuou o advogado. "Descobri algumas coisinhas sobre o jovem Hyde." A bela e ampla face de Dr. Jekyll empalideceu por completo. Até os lábios e uma sombra toldou-lhe os olhos. "Não quero ouvir mais nada", disse ele. "Esta é uma questão que eu acreditava já termos concordado em encerrar." "O que eu ouvi foi abominável", disse Utterson. "Não fará diferença. Você não compreende a minha posição", retrucou o médico um tanto quanto incoerente. "É uma posição muito delicada, Utterson, e muito estranha, muito estranha. Esse é um daqueles assuntos que uma simples conversa não tem como resolver." "Jekyll", disse Utterson, "você me conhece. Sou um homem de confiança. Abra seu coração e confie em mim. Garanto-lhe que posso tirá-lo dessa." "Meu bom Utterson", disse o médico, "é muita bondade de sua parte, sinceramente, e não consigo encontrar palavras para lhe agradecer. Tenho total confiança em você acima de qualquer outra pessoa no mundo, acima de mim mesmo, se pudesse escolher. Mas, de fato, não é que está imaginando, não é tão ruim assim. Para tranquilizá-lo, então vou lhe dizer uma coisa. Posso me livrar de Mr. Hyde quando quiser. Isso eu lhe asseguro. E agradeço a você mais uma vez. Vou lhe dizer só mais uma coisinha, Utterson, e tenho certeza de que não vai se ofender. Este é um assunto particular e peço-lhe que o deixe estar." Utterson refletiu um pouco, olhando para o fogo. "Não tenho dúvidas de que você esteja 100% certo", disse por fim, colocando-se de pé.
Bem, mas já que tocamos neste assunto, e espero que pela última vez, continuou o médico, há um detalhe que eu gostaria que compreendesse. Tenho realmente um grande interesse pelo pobre Hyde. Sei que vocês se encontraram. Ele me contou e temo que tenha sido rude. Mas, sinceramente, tenho um grande interesse por aquele jovem. Se eu me for, Utterson, quero que me prometa que será paciente com ele e garantirá os seus direitos. Acho que o faria se estivesse a par de tudo. Se me prometesse fazê-lo, tiraria um peso dos meus ombros. Não posso fingir que viria a gostar dele, disse o advogado. Não estou lhe pedindo isso, alegou Jekyll, pousando a mão sobre o braço do outro. Só o que eu peço é justiça. Só o que eu peço é que ajude em meu nome quando eu já não estiver mais aqui. Utterson não foi capaz de reprimir um suspiro. Bem, disse ele, eu prometo. Capítulo 4. A casa do assassinato de Carroll. Quase um ano mais tarde, no mês de outubro de 18, Londres ficou chocada com um crime de singular brutalidade, ainda mais notável pela elevada posição social da vítima. Os detalhes eram poucos e alarmantes. Uma criada que vivia sozinha numa casa não muito longe do rio havia subido para se deitar por volta das 11 horas. Embora um nevoeiro cobrisse a cidade nas primeiras horas da madrugada, o céu ainda estava límpido no começo da noite, e a travessa para a qual se abria a janela da criada estava iluminada pela luz brilhante da lua cheia. Ela parecia ter um temperamento romântico, pois sentou-se no baú que ficava sob a janela e se entregou aos devaneios. Nunca, costumava dizer com lágrimas correndo-lhe pela face ao narrar aquela experiência. Nunca se sentira mais em paz com toda a humanidade ou tivera pensamentos mais gentis sobre o mundo. Enquanto estava ali, sentada, reparou num bonito senhor de idade, com cabelos brancos, caminhando ao longo da travessa, avançando em sua direção. Ia um outro cavalheiro miúdo, em que ela a princípio prestou menos atenção. Quando os dois se aproximaram o suficiente para poder falar, o que aconteceu bem debaixo dos olhos da criada, o homem mais velho se curvou e cumprimentou o outro de forma bastante cortês. O assunto não parecia ser de grande importância. Na verdade, pela forma como ele apontava, às vezes a impressão era de que só estava pedindo informações sobre o caminho. A lua, porém, brilhava em seu rosto e a moça achava agradável observá-lo. Dele parecia emanar um ar de tanta gentileza, uma gentileza inocente, à moda antiga, mas também algo de altivo, uma justificada satisfação consigo mesma. Logo em seguida, os olhos dela pousaram no outro e a surpreendeu reconhecer nele um certo Mr. Hyde, que dada vez visitara seu patrão e por quem ela sentira imediata antipatia. Tinha nas mãos uma pesada bengala com a qual estava brincando, mas não chegou a responder uma única palavra e parecia ouvir com uma mal contida impaciência. Então, subitamente foi tomado por um acesso de fúria, batendo com os pés, brandindo a bengala e agindo, como descreveu a criada, igual a um louco. O cavalheiro idoso recuou um passo com o ar de alguém bastante surpreso e um tanto magoado, e aquele Mr. Hyde perdeu totalmente o controle, cobrindo-o de pauladas até derrubá-lo no chão. No instante seguinte, com a fúria de um símio, estava pisoteando a vítima e despejando sobre ela uma chuva de pancadas, sob a qual os ossos se partiam de forma audível e o corpo caía no meio da rua. Diante do horror daquela visão e daqueles sons, a criada desmaiou. Eram 2 horas quando voltou a si e chamou a polícia. O assassino já se fora havia muito, mas lá estava sua vítima,
no meio da travessa, inacreditavelmente desfigurada. O bastão com que a atrocidade fora cometida, embora de maneira pesada e rígida, de primeira qualidade, havia partido ao meio com o esforço daquela desumana crueldade. Uma das metades rolara até a sarjeta mais próxima. A outra, sem dúvida, fora levada pelo assassino. Uma bolsa de dinheiro e um relógio de ouro foram encontrados no corpo da vítima, mas não havia cartões ou papéis, à exceção de um envelope lacrado e selado que ele provavelmente levava até o correio, e no qual constava o nome e o endereço de Mr. Utterson. Esse envelope foi levado ao advogado na manhã seguinte, antes que ele tivesse saído da cama. Assim que ele o viu, e ao ficar a par das circunstâncias, assumiu uma expressão de grande seriedade, o lábio inferior projetando-se sobre o superior. Nada direi enquanto não vir o corpo, falou. Isto pode ser muito sério. Tenho a bondade de aguardar enquanto eu me visto. E com o mesmo semblante carregado, tomou às pressas o café da manhã e foi à delegacia de polícia para onde o corpo havia sido levado. Assim que chegou à cela, fez que sim com a cabeça. Sim, disse, reconheço. Lamento dizer que é Sir Danvers Caryll. Deus do céu, meu senhor, exclamou o policial. Será possível? E no momento seguinte, seus olhos brilharam com a ambição profissional. Isso vai dar o que falar, disse, e talvez o senhor nos ajude a localizar o sujeito. Narrou então de maneira breve o que a criada havia visto e mostrou a bengala quebrada. Mr. Utterson já havia fraquejado diante do nome de Hyde, mas quando teve diante dos olhos a bengala, não teve mais dúvidas. Mesmo que quebrada e danificada como estava, reconheceu-a como a que ele próprio dera de presente muitos anos antes a Henry Jekyll. Este Mr. Hyde é um homem de baixa estatura? Indagou. Particularmente baixo e de aparência particularmente cruel. É o que diz a criada, respondeu o policial. Mr. Utterson refletiu. Depois, levantando a cabeça, disse: se o senhor vier comigo em meu cabriole, acho que posso levá-lo até a casa dele. A essa altura era mais ou menos 9 horas da manhã e havia um nevoeiro pela primeira vez na estação. Um grande manto cor de chocolate cobria o céu, mas o vento movia sem cessar aqueles vapores ameados. Assim, conforme o cabriole se arrastava pelas ruas, Mr. Utterson pôde contemplar um maravilhoso número de diferentes nuances e matizes do crepúsculo. Ali era escuro como no final do entardecer. Lá assumia um brilho num tom rico e vívido de marrom, como a luz de alguma estranha conflagração. Mas, adiante, por um instante o nevoeiro se dissipava consideravelmente, e um pálido raio de sol surgia em meio ao turbilhão das espirais de vapor. O lúgubre bairro de Sorro, visto sob aqueles lampejos cambiantes, com suas ruas enlameadas e transeuntes desmazelados, com seus lampiões que não chegaram a ser apagados ou então que tinham sido acesos outra vez, a fim de combater aquela melancólica reinvestida da escuridão, parecia, aos olhos do advogado, um distrito de alguma cidade num pesadelo. Os pensamentos que lhe ocupavam a mente eram, além disso, os mais sombrios, e quando ele olhava para seu companheiro no cabriole, era como se sentisse uma pontada daquele terror da justiça e dos oficiais da justiça, que às vezes pode recair sobre os mais honestos. Quando o cabriole passou em frente ao endereço indicado, o nevoeiro se levantou um pouco
revelando uma rua lúgubre, um bar vagabundo, uma casa de refeições, uma loja onde se vendiam alimentos variados, muitas crianças maltrapilhas amontoadas nas entradas e muitas mulheres de várias nacionalidades diferentes saindo, chaves nas mãos, para beber o primeiro copo do dia. No momento seguinte, o nevoeiro tornou a baixar, sobretudo num tom de castanho amarelado, separando Mr. Utterson das vis cercâneas. Ali morava o favorito de Henry Jekyll, um homem que era herdeiro de 1/4 de libras esterlinas. Uma idosa, de rosto cor de marfim e cabelos prateados, abriu a porta. Tinha uma face malévola, suavizada pela hipocrisia, mas suas maneiras eram excelentes. Sim, disse ela, aquela era a casa de Mr. Hyde, mas ele não se encontrava. Ficara fora até tarde da noite, mas saíra havia menos de 1 hora. Nada havia de estranho naquilo, seus hábitos eram muito irregulares e ele se ausentava com frequência. Por exemplo, fazia quase 2 meses que ela não o via antes da noite anterior. Muito bem, então queremos ver seus aposentos, disse o advogado, e quando a mulher começou a dizer que era impossível, é melhor que eu lhe diga agora quem é esta pessoa, acrescentou. Este é o inspetor Newcomen, da Scotland Yard. Um lampejo de odiosa satisfação apareceu no rosto da mulher. Ah, disse ela, ele se meteu em problemas. O que fez? Mr. Utterson e o inspetor se entreolharam. Ele não parece um homem muito popular, observou o segundo. E agora, minha boa senhora, deixe que eu e este cavalheiro entremos para dar uma olhada. Em toda a extensão da casa, que, à exceção da velha senhora, estava vazia, Mr. Hyde só ocupara uns 2 aposentos, que estavam mobiliados com suntuosa e bom gosto. Havia um armário cheio de garrafas de vinho, os pratos e as baixelas eram de prata e a toalha da mesa e guardanapos totalmente elegantes. Na parede estava uma pintura de qualidade, presente, supôs Utterson, de Henry Jekyll. Os tapetes eram muito trabalhados e de cores agradáveis. Naquele momento, porém, os cômodos exibiam todos os sinais de terem sido revisados recentemente e às pressas. Havia roupas espalhadas pelo chão, com os bolsos revirados. Gavetas normalmente trancadas estavam abertas. Na lareira via-se uma pilha de cinzas, como se muitos papéis tivessem sido queimados. Desses resíduos, o inspetor desenterrou a ponta de um talão de cheques verde que resistira à ação do fogo. A outra metade da bengala foi encontrada atrás da porta, e com isso confirmava suas suspeitas. O policial declarou-se muito satisfeito. Uma visita ao banco, onde se descobriu que o assassino tinha um crédito de vários milhares de libras, completou seu prazer. Pode escrever o que lhe digo, meu senhor, afirmou ele a Mr. Utterson. Tenho em minhas mãos. Deve ter perdido a cabeça, do contrário, jamais teria deixado a bengala ou, sobretudo, queimado o talão de cheques. Ora, dinheiro é tudo para um homem. Nada mais temos a fazer além de esperar por ele no banco e distribuir os impressos dizendo que é procurado. Este último detalhe não foi, contudo, de execução muito simples, pois Mr. Hyde conhecia pouca gente. Até mesmo o patrão daquela criada só o vira 2 vezes. Sua família não podia ser localizada em parte alguma. Ele nunca fora fotografado. E os poucos capazes de descrevê-lo discordavam em muitos pontos, como de regra fazem os observadores comuns. Somente num detalhe concordavam: a sensação persistente de uma deformidade não aparente que impressionara a todos os que tinham colocado os olhos sobre o fugitivo.